Muito boa tarde. Quarta-feira, 29 de dezembro, este é o canal do Boi News, também ao vivo pelo Facebook e portal sba1.com. As exportações brasileiras para os países árabes seguiram firmes em 2021. Até novembro, o faturamento com as vendas somou mais de 12 bilhões de dólares. O dado foi apresentado nesta semana pela Câmara de Comércio Árabe Brasileira. O aumento nos negócios se dá à medida em que cresce no país a certificação halal, conferida aos produtos de consumo aceito pelos países de religião islâmica. O crescimento desses produtos também se dá em todo o mundo. Uma das certificadoras brasileiras, a Sedial Halal, estima movimento global de cerca de 3 trilhões e 200 bilhões de dólares até 2024. Segundo a certificadora, o movimento de alta pode beneficiar a produção brasileira destinada ao consumidor árabe, que procura segurança, rastreabilidade e qualidade dos alimentos. E na pandemia, o consumo de carne bovina no Brasil caiu para níveis muito abaixo dos registrados há 25 anos. Ao vivo de São Paulo, as informações de Walter Pulga Júnior. Boa tarde, Pulga. A informação da Embrapa mostra que o nível de consumo de carne bovina no Brasil é o menor mesmo dos últimos 25 anos, viu, Zaidan? Para você ter uma ideia, desde o início da pandemia, chegou aí caiu para a faixa de 26,5 kg por habitante em 2021. Trata-se do menor volume em 25 anos e em relação a 2006, por exemplo, quando houve aquela alta no consumo de carne bovina de quase 43 quilos por habitante ano, o recuo é muito maior, é de quase 40%. Os dados são da Companhia Nacional de Abastecimento da Conab e foram destacados e usados como referência pelos pesquisadores do CICARNE, o Centro de Inteligência da Carne Bovina da Embrapa Gado de Corte. O pesquisador Guilherme Malafaia e seus colegas, o Sérgio Medeiros e Fernando Teixeira Dias, que assinam o boletim Perspectivas para a Pecuária de Corte em 2022, que foi publicado agora na segunda-feira pela Embrapa, dizem que o nível de consumo é mesmo menor em 25 anos. Malafaia, inclusive, observa que podem diferir os dados de um órgão para outro como referência. Mas o que se nota mesmo é que desde o ano passado há uma queda acentuada no consumo médio de carne bovina. Já no ano passado caía para pouco mais de 29 quilos por habitante ano. O cenário é resultado do encarecimento dos cortes, do menor poder de compra do consumidor devido ao avanço da inflação e o desemprego. Bom, a retomada interna, no entanto, para o consumo de carne pode não ocorrer no curto prazo, segundo técnicos da Embrapa. É esperado o reaquecimento das economias agora em 2022, um avanço da vacinação, mas a inflação e o desemprego podem impedir essa retomada mais rápida, viu, Zaidan? É com você. Obrigado, Pulga. E ao divulgar o balanço de atividades do agronegócio em Goiás neste ano, o presidente da Federação de Agricultura do Estado, José Mário Schreiner, falou dos impactos da pandemia no setor. Veja o que ele disse. O aumento dos custos de energia, em função da dificuldade logística, de falta de containers, então, os navios que iam e não voltavam, navios que não foram, em função da diminuição da atividade econômica mundial, né? E o que a gente espera para 2022 é a reconstrução dessas bases. É claro, com muita cautela, para que em 2023 nós, tanto Goiás como o Brasil e o mundo, nós possamos voltar a crescer com números melhores, com desenvolvimento do PIB mundial melhor. E é claro, o Brasil também, dentro dessa seara, ele conseguir crescer de forma mais harmônica e mais sustentável. O leite captado em novembro e pago ao produtor em dezembro manteve a sequência de queda registrada pelo CPEA desde outubro. Ao vivo da redação, as informações de Vinícius Souza. Boa tarde, Vinícius. Oi, Zaidan, boa tarde para você e para o pessoal de casa. É isso mesmo, viu? O preço do leite fechou em R$ 2,12 o litro na média Brasil líquida do CPEA.
que é calculada nas principais bacias produtoras aqui do nosso país. Segundo os pesquisadores, houve queda de 3% na comparação a novembro e de 8,7% em relação ao preço pago em dezembro do ano passado. Na média de preços, tirada de janeiro a dezembro, o produtor recebeu R$ 2,24 por litro, ou seja, 15,5% acima da média do ano passado em termos reais. No boletim mensal do leite divulgado ontem, o CPEA aponta que 2021 ficará marcado como um ano de preços altos do leite no campo, mas de rentabilidade baixa para o produtor. Zaidan, outro dado que marca o ano foi a dificuldade de laticínios em repassar a valorização da matéria-prima, o leite cru, aos derivados como o leite UHT e a mussarela. No ano, a perda do poder de compra do consumidor brasileiro freou a demanda por lácteos aqui no nosso país. Zaidan, volto com você. Obrigado, Vinícius. No interior de São Paulo, a Defesa Civil emitiu um alerta para o risco de chuvas fortes até o final desta semana. Ao vivo de Araçatuba, noroeste do estado, informações de Gustavo D'Angelo. Boa tarde, Gustavo. Oi, Zaidan, boa tarde para você, boa tarde a todos. Pois é, o alerta é para as regiões de Araçatuba, São José do Rio Preto e Sorocaba, que podem aí registrar volumes entre hoje e domingo de 120 milímetros. Já nas regiões de Bauru, Itapeva e Marília, o acumulado pode chegar a 90 milímetros. Essas imagens são de agora há pouco do céu de Araçatuba, que continua bastante nublado. Já caiu uma chuva fina aqui na cidade e a previsão é de mais chuva até o final desta semana. A meteorologia também aponta a possibilidade das chuvas serem acompanhadas de ventos fortes e raios. Por isso é recomendável atenção especial às áreas que são mais vulneráveis, como locais com risco de deslizamento e enchentes. A Defesa Civil ainda orienta que, em caso de emergência, os moradores podem ligar para o número 199. Já o Corpo de Bombeiros deve ser acionado pelo telefone 193. Zaidan, eu volto com você nos estúdios. Gustavo, vamos saber mais do tempo. Boa tarde, Renata Ferreira. Boa tarde, Zaidan. Boa tarde a todos. Hoje, quarta-feira, e a atenção fica voltada a áreas do sudeste brasileiro. A previsão é de tempestades severas com trovoadas e altos volumes de chuva. E essa chuvarada segue forte sobre o Rio de Janeiro, Minas Gerais e também Espírito Santo. E essa água toda já começou logo pela manhã, viu, Zaidan? No estado mineiro, os acumulados já podem passar aí dos 100 milímetros nesta semana. E o tempo também fica instável hoje, com temporais no período da tarde em áreas de Mato Grosso do Sul, também Rondônia, oeste de Mato Grosso e oeste de São Paulo. Na região norte, olha só, a chuva também é forte e é prevista no Acre, Amazonas e também no Tocantins. No Nordeste, a chuva diminui sobre a Bahia, o céu fica encoberto e, se chover, é de forma fraca e passageira. No entanto, Zaidan, qualquer chuva ainda dificulta aí o escoamento das águas e a absorção do solo, que já segue encharcado por conta dos últimos temporais aí na região. No sul brasileiro, o cenário é o mesmo. No Rio Grande do Sul, tempo aberto, quente, com máximas que chegam aí aos 40 graus e a umidade do ar comprometida, podendo ficar abaixo dos 12%, ou seja, em estado de emergência. Já no Paraná e Santa Catarina, há possibilidade de chuva passageira, ainda assim faz muito calor nessas áreas. Zaidan, daqui a pouco eu volto durante a programação com mais detalhes da previsão do tempo. É com você. Obrigado, Renata. Em boletim divulgado hoje sobre o mercado do boi gordo, o CPEA aponta que o cenário observado ao longo deste ano foi semelhante ao verificado no ano passado, com exportações especialmente para a China, em ritmo intenso e oferta restrita de gado gordo para abate. Segundo os pesquisadores, como resultado, os preços de toda a cadeia renovaram os recordes das respectivas séries. Em São Paulo, os preços da arroba do boi gordo se mantiveram acima de R$ 300 por arroba em boa parte do ano. Quanto às exportações, apesar da manutenção da suspensão dos envios de carne de boi à China, de setembro até meados deste mês, os embarques totais, segundo o CPEA,
de carne bovina este ano ainda devem fechar 2021 em volumes elevados. O comércio varejista brasileiro deve ter menos prejuízos causados por feriados nacionais no ano que vem. O levantamento é da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. José Cunha. Dos 9 feriados nacionais em 2022, 2 cairão em domingos, o Dia do Trabalhador em 1º de maio e o Natal em 25 de dezembro. Isso faz com que o comércio não incorra em custos de operação maior, segundo economistas da CNC. A projeção é que as perdas no comércio com feriados sejam 22% menores em 2022 em comparação a 2021. Este deve ser o menor prejuízo com feriados desde 2014, quando o comércio teve 6 feriados caindo em dias úteis. Ainda de acordo com a pesquisa, o comércio varejista sofreu um prejuízo de mais de 22 bilhões de reais em 2021, com os 9 feriados nacionais caindo em dias úteis ou em dias ponte, como terça-feira e quinta-feira. Para 2022, a previsão é que as perdas fiquem em torno de 17 bilhões de reais. De acordo com a CNC, cada feriado em dia útil gera um prejuízo de quase 2 bilhões e meio de reais ao varejo, reduzindo a rentabilidade anual média do setor comercial como um todo em 1,29%. De Campo Grande, Mato Grosso do Sul, José Cunha. Em Goiás, centenas de famílias ficaram ilhadas depois dos estragos causados pelas fortes chuvas em Cavalcante e Monte Alegre, na região da Chapada dos Veadeiros. Várias comunidades quilombolas ficaram isoladas. Ao vivo de Goiânia, Ana Paula Bellini tem mais informações. Boa tarde, Ana Paula. Oi, Zaidan, boa tarde para você, boa tarde a todos. Situação triste por lá. Olha, com as fortes chuvas dos últimos dias, os rios transbordaram, entraram nas casas e os moradores ficaram desabrigados. A rodovia GO 118, que corta a região, está parcialmente destruída, impossibilitando o resgate por terra. Pelo menos 6 pontes foram levadas pela água, lavouros também foram destruídas, e em Cavalcante, deixando comunidades quilombolas isoladas. As prefeituras decretaram situação de calamidade pública. No Vão das Almas e no Vão do Moleque, cerca de 400 famílias não têm como sair e esperam ajuda. E para piorar a situação, na comunidade Calunga, principal da região, já está há 4 dias sem energia. Essas comunidades isoladas ficam na zona rural e não possuem água encanada. Por isso, muitas famílias constroem as suas moradias próximos aos rios que cortam a região. Hoje, as ajudas chegaram com cestas básicas, kits de higiene, cobertores, mas ali a região está muito difícil de chegar. As ajudas estão chegando por barcos, porque o acesso continua muito difícil via terrestre, em alguns lugares só de barco. E ainda chove muito na região e ainda a previsão é de muita chuva para hoje, Zaidan. Obrigado, Ana Paula. Pois é, na Bahia também há uma campanha quase que nacional para enviar bens, alimentos, inclusive água, para os baianos afetados pelas fortes chuvas por lá. CB News termina aqui. Muito obrigado pela sua audiência. Eu volto logo mais às 10 para 5 no horário de Brasília com o programa Mais Pecuária. Até lá!